Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Bom dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional Bom Dia com Propósito. É um prazer enorme, uma alegria para mim estar com você aqui todos os dias compartilhando pílulas de sabedoria, porções diárias de conhecimento, não só bíblico, mas conhecimento da pessoa de Deus, das coisas do reino de Deus e das coisas que ativam a nossa vida espiritual e nos conectam a Deus. Essa semana em especial nós estamos falando sobre tempo de Deus para as nossas vidas. Hoje especificamente nós vamos falar sobre tempo de preparação, um tempo muito importante na nossa vida. Porque se nós avançarmos, se nós pularmos essa etapa da nossa vida e não nos prepararmos para as portas que nós desejamos que sejam abertas, para as oportunidades a qual nós estamos orando, se nós não estivermos preparados, nós vamos perder as oportunidades que Deus coloca no nosso caminho, que Deus ele nos proporciona, certo? Deus, eu estou sempre falando aqui nesse canal, Deus ele faz a parte dele e a nossa obrigação fazer a nossa parte. Ele não vai fazer aquilo que é a nossa obrigação fazer. Ele não vai fazer por nós, certo? Então vamos tomar como texto base primeiro a carta de Paulo à igreja de Coríntios, a primeira carta. Então 1 Coríntios 9, 24, as instruções de Paulo que está dando aqui para os irmãos acerca de correr para alcançar o prêmio. Que prêmio é esse? Nós vamos entender agora sobre o que ele fala aqui de preparação. 1 Coríntios 9, 24, que diz: vocês não sabem que de todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Continuando. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Perceba que Paulo está dando instruções aqui sobre as coisas do reino de Deus, sobre essa busca incessante, essa busca sedenta, essa busca desesperadora, apaixonante, né? Sedenta, como um atleta que treina diariamente várias horas por dia. Você sabe, se você acompanha em Olimpíadas ou tem algum atleta na sua família, você sabe que atleta tem que se preparar todos os dias. E o preparo deles não é só treino, fazendo o que eles costumeiramente fazem, praticando o esporte que eles praticam repetidas vezes. Não é só isso. A preparação deles envolve muita coisa, desde uma dieta ideal, né? Alimentação apropriada, desde bom sono, desde tantas outras coisas que eles precisam se abdicar, que eles precisam se abster, se afastar e se dedicar única e exclusivamente àquele esporte, à prática daquele esporte, a prática constante que vai levá-los à perfeição. E quando chega o dia do campeonato, o dia das Olimpíadas, vence aquele que está mais preparado, aquele que mais se preparou, que mais se dedicou. Mas Paulo está dizendo aqui, eles correm por um prêmio eles esmurram o ar, eles correm por um prêmio que não é o mesmo que nós corremos pela coroa da vida eterna. E ele está dizendo aqui, eles competem nos jogos e se preparam rigorosamente. E é sobre essa preparação que eu quero falar com você nessa manhã. Olha, perceba que para tudo na nossa vida tem que haver a preparação. Eu estou orando para me casar. Eu estou orando para passar um concurso público. Eu estou orando para tal coisa. Só orar não serve. Só orar quer dizer que a sua fé ela é morta. Porque você ora, mas não age, não está entrando em ação, não está se preparando. E Deus não é injusto. Ele não vai roubar o lugar de ninguém para conceder a você só porque você tem fé. Se a sua fé é morta, se a sua fé não inclui ação nela. O que Deus está nos falando aqui nessa manhã sobre a preparação é de que Deus ele faz questão de nos instruir, de nos direcionar. Sempre que ele coloca algo no nosso coração, e aí vem uma tal de intuição, que as pessoas costumam dizer, a minha intuição, eu senti de fazer tal coisa. Essa intuição, gente, é espiritual. Sempre que você sente, principalmente com muita veemência, com muito ímpeto, às vezes você sente levemente, sentir uma vontade de não ir por esse caminho. Sentir uma vontade de ligar para uma pessoa essa manhã. Sentir uma vontade de fazer tal coisa. Então, às vezes você sente levemente, mas às vezes mais impetuosamente. E esse sentir, essa intuição, esse anseio, isso é o mundo espiritual se conectando com você. É Deus falando, tocando no seu coração. E às vezes pode ser sua própria intuição, seus próprios anseios. Ou a carne requerendo alguma coisa ali, né? Eu não posso dizer, não, senti hoje comer lanche.
e dizer que isso veio da parte de Deus. Mas o que eu quero te dizer é que essa questão, esse intuir, nesse sexto sentido que a gente costuma dizer, ele é divino e é provavelmente Deus nos dando um direcionamento. E é onde nós devemos estar mais sensíveis a ouvir, ver e entender os sinais de Deus. Por quê? Deus, ele faz questão de nos instruir sobre como nós devemos se preparar. Eu vou te dar um exemplo agora. Por exemplo, na Arca de Noé, né, nos dias de Noé, quando Deus apareceu para Noé, viu que o coração de Noé era íntegro e justo, e a Bíblia diz que Deus passou todas as instruções para ele do que ele deveria fazer, né? Construção da arca, separação dos animais, juntar o máximo da quantidade de alimentos para ele estocar alimentos ali dentro da arca. Toda essa preparação instruída por Deus fez com que o plano divino, não só da construção da arca, mas de fechar no tempo certo, antes das chuvas começarem e tudo isso cooperou para que esse plano desse totalmente certo, porque Noé fez questão de seguir a risca. A gente pode ver que está escrito, e Noé fez tudo conforme o Senhor havia instruído, ou seja, ouviu a voz de Deus e seguiu, não seguiu, por exemplo, eu dei vontade de fazer isso aqui, vou fazer diferente. E muitas vezes a gente faz isso, a gente acaba se metendo naquilo que Deus nos direcionou para fazermos. Quer ver um exemplo? Outro exemplo? Moisés, por exemplo, quando nasceu, morou na corte egípcia por 40 anos, depois saiu de lá, matou um egípcio, né, nesse percurso, dessa saída dele de lá, que ele já sentia a sua intuição, né, ali um desejo no seu coração de voltar-se para o seu povo, de acolher o seu povo que estava sendo escravizado. Então ele assistiu um dos seus, do povo hebreu, sendo subjugado. Ele mata o egípcio e acaba tendo que fugir para Midian. Um novo processo de preparação se inicia na vida de Moisés. Qual o processo? Processo de convivência, sendo pastor de ovelhas, junto com a sua mulher, junto com o seu sogro Jetro. Uma escola que Moisés passou. Ou seja, Moisés foi preparado durante 80 anos. 40 na corte egípcia, 40 em Midian, até Deus levantar ele como libertador do seu povo, libertador desse povo da escravidão no Egito. E o que eu quero te dizer com isso? Eu entendi esse exemplo, eu entendi a importância da preparação. A preparação, ela não é só como um passo a passo, você tem que seguir em cada processo da vida. Eu tenho sempre que me preparar para tal coisa. Ela é fundamental, ela é como um pilar que sustenta uma casa, ela é como as colunas de uma casa. Sem preparação, vai ruir, a casa vai dar errado os planos, a casa vai cair. Perceba que tem uma frase que diz, acho que é de Abraham Lincoln, que diz, se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, gastaria 6 afiando o meu machado. Anotei essa frase aqui para compartilhar com você. Perceba, se eu gasto a maior parte do meu tempo me preparando, a execução daquele trabalho com qual eu me preparei, ela vai ser tão fácil, tão simples, tão insignificante, tão menos esforçada, ela vai exigir tão menos esforço de mim, que não vai fazer tanta diferença. Agora, se eu não me preparar, aí vai ser muito mais difícil, muito desafiador, e a chance de fracasso é imensa. Eu vou te dar um exemplo de alguém que não se preparou. Mas por que não se preparou? Porque além de não ser plano divino para a vida daquela pessoa, ele não fez questão de se preparar, porque ele já se sentia pronto. Quem é essa pessoa? Saul. Está lá no livro de 1 Samuel. Samuel estava governando o povo, era juiz de Israel e profeta, claro. E o povo começou a reclamar e disse, olha Samuel, nós não queremos mais você como nosso líder, nós queremos um rei, e queremos um rei porque todas as nações vizinhas têm reis e nós queremos ser como eles. Então o povo começou a clamar por um rei, começou a pedir, a exigir isso de Samuel e pedir a Deus. Samuel clamou a Deus, a Bíblia diz que Samuel ficou chateado, ficou irado com essa situação de o povo tá querendo expulsar ele, expulsar os filhos dele ali. E a Bíblia diz que ele orou ao Senhor, o Senhor disse, pode fazer assim conforme esse povo quer. Contudo, eles vão levantar um rei conforme a vontade deles. E aí a Bíblia diz que Saul não passou por nenhum processo, não vai falar dessa maneira, mas vai demonstrar que Saul já estava pronto, já era um homem grande, alto, formoso, saudável, jovem, bem habituado com essa questão de espada, de guerra, sabe? Treinado pelo seu pai de uma certa forma, mas ele não havia passado pela preparação de Deus. E o que tem a ver essa preparação de Deus? Perceba que no caso de Davi, fazendo um comparativo entre Saul e Davi, Davi passou pela escola do Espírito Santo. E qual é a escola do Espírito Santo? São várias etapas na nossa vida em que Deus vai permitindo frustrações, decepções,
vai permitindo muitas vezes que nós sejamos atacados de alguma forma. Porque Deus ele tem prazer no nosso sofrimento? De forma alguma. É porque isso forja o nosso caráter, forja a nossa força, demonstra para Deus e para quem está à nossa volta aquilo que está no nosso coração. Quando nós somos desafiados, confrontados, perseguidos, caluniados ou até bajulados, elogiados demais, tudo isso revela como está o nosso caráter, como está o nosso coração. E foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Quando ele veio ainda joveníssimo, né? Nem lutava em guerras ainda. Quando ele derrota o gigante Golias e passa a morar na corte, né? Ali no meio da família real de Saul, Davi iniciou uma escola. E essa escola, a escola do Espírito Santo. Porque ele passou por várias etapas, vários outros treinamentos. Não só treinamentos ali pelo próprio exército de Saul, treinamentos de guerra para se tornar um guerreiro, mas ele passou por preparação espiritual, passou por preparação emocional, passou por treinamentos psicológicos diversos, só dele ter sido perseguido por Davi, por Saul, por pura inveja, e ter que estar se mudando de várias cidades constantemente, ter que estar fugindo da morte o tempo todo. Isso foi uma preparação, foi uma escola para Davi. E quando ele assume, de fato, o governo ali, o reinado que lhe era devido, que Deus tinha destinado para ele, né, já tinha ungido ele, muitos anos já tinham se passado desde o dia que Davi foi ungido até o dia que Davi assumiu o trono. Então nós percebemos uma escola do próprio Deus, e é essa escola que eu quero falar para você nessa manhã, para você não fugir dessa escola. Por quê? Eu tô falando porque a gente tende a fugir. É da natureza humana, da nossa mente, principalmente, querer fugir dos processos. E se você não está em conexão constante com Deus, você não consegue perceber que era Deus te permitindo passar por aquele desafio, por aquela dificuldade, por aquele vale, que a gente costuma dizer assim, de preparação. Perceba o texto que eu vou ler com você agora rapidamente, vai trazer mais sentido para exemplificar isso que eu estou dizendo de não fugir da escola do Espírito Santo. Está em Mateus 25. Mateus 25, nós vamos ler só um versículo, que aí eu vou contextualizando a história com você. Mateus 25, versículo 10. Está escrito assim: e saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Ponto. Vou parar por aqui. Eu acho que você talvez já tenha ouvido falar sobre a parábola das 10 virgens. Tem Bíblia que fala que 5 eram loucas, 5 eram prudentes. Aqui na minha tradução está escrito 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas tinham candeias, mas não tinha reserva de óleo nas suas candeias. As prudentes, as inteligentes, as prudentes, elas tinham uma candeia para acender, para dar luz, né? Mas elas tinham também uma reserva de óleo para isso, para que a chama da candeia ficasse acesa. Então a Bíblia vem falar que quando o noivo veio buscar essas virgens, né, para o banquete nupcial, só as 5 prudentes que tinham uma reserva de azeite foi que entraram, porque as outras loucas ou as insensatas saíram para comprar azeite na hora de partir. E o que nós vemos diante dessa parábola aqui? Nós vemos que o nível de preparação, claro que esse texto, e é Jesus que citou essa parábola, Jesus que falou, estava falando sobre a vinda de Jesus, que será realmente assim. Muitos estarão preparados, né? Tem uma parcela considerável vai estar preparado, e outros estarão tão dispersos. Não estarão preparados, estarão tão confiantes, não sei em quê, não sei se na própria força ou na misericórdia de Deus, na esperança de não sei o quê, se Deus está nos instruindo que devemos sim nos preparar. E como que se dá essa preparação? Essa preparação tem que ser diária. Primeiro ponto, ela tem que ser diária. Eu já quero te dar os parabéns, porque se você está aqui constantemente fazendo esse esforço para estar acompanhando esse devocional, né? Às vezes você não tem aquela força ainda de fazer o seu devocional sozinho, pegar a sua Bíblia e se inteirar da palavra de Deus, se rechear aí, né? Se encher dos conhecimentos bíblicos. Mas se você está aqui constantemente conosco, aprendendo, orando, então você está de parabéns, porque você já deu um pequeno passo, né? No sentido de preparação, porque essa preparação precisa ser constante, precisa ser diária. E para tudo na nossa vida, nós precisamos de preparação, inclusive, claro, para a vinda de Jesus, que virá buscar uma igreja única. Igreja, eu, você, igreja, uma noiva, certo? Então, o que eu quero falar para você dessa manhã, a mensagem central, claro que é a preparação. Estamos no tempo de preparação, que você precisa entender se esse é o tempo na sua vida. Ele é o pontapé, o inicial. Deus falou, Deus ele me deu uma palavra, Deus ele me fez uma promessa,
Deus ele colocou um projeto no meu coração, então primeiro veio a voz de Deus, e segundo já vem em seguida a preparação, preciso estar preparado. Se você acompanhar os devocionais aqui, nós já falamos aqui sobre propósito, uma semana inteira falando sobre propósito, missão, chamado de Deus, falamos sobre a oração, que é um ingrediente da preparação, é por meio da oração que nós nos preparamos. E hoje Deus está falando para você sobre preparação, e essa preparação é em vários sentidos, porque se eu recebi uma palavra, se eu estou com um projeto no coração, se eu estou com um sonho, por exemplo, eu sonho ir para outro país, eu sonho viajar, mas não falo outro idioma, não me esforcei, não estou me preparando para isso, sonho em viajar para outro país, mas não tirei nem passaporte, então não estou preparado, não estou posicionado para isso. Então você entende que para tudo tem de haver uma preparação. Às vezes Deus ele quer cumprir isso a qual você orou, ele quer te dar, ele quer te entregar, ele quer abrir essa porta. Contudo, ele vê que você não está se preparando. E se não há interesse da sua própria parte, por que Deus ele vai te dar algo que você não vai desfrutar? E vai acabar sendo uma coisa qualquer, você vai acabar não valorizando, não vai dar o devido valor quanto alguém que está se preparando. Então Deus ele vai acabar entregando para outro que está se capacitando, se preparando constantemente. Essa preparação pode ser na oração, no jejum, estudando a palavra, pode ser comprando livros, se aprofundando num assunto, num tema específico, a qual é da tua área, a qual Deus colocou no teu coração, não confiando na própria força, não confiando na sorte, não, na hora lá vai que dá certo. Na hora, seja algum tipo de arte que Deus colocou no teu coração, seja a música, seja a composição, seja o que quer que seja. É necessário essa preparação, e ela precisa ser constante, ela precisa ser diária. Deus ele precisa ver esse interesse seu, assim como as virgens aqui que nós citamos, as que estavam preparadas desfrutaram do banquete, de tudo que estava preparado para elas. As loucas não, ficaram para trás, a porta se fechou. Mais tarde elas vieram, apareceram com a reserva do óleo, do azeite, mas não puderam desfrutar, mas não puderam aproveitar, porque a porta já estava fechada. Espero que essa palavra tenha falado no seu coração, fique aí enraizada. Aquilo que Deus está falando com você nessa manhã sobre preparação. Vamos nos posicionar, vamos nos preparar. E é como? Todo dia, todos os dias, o poder de todos os dias. Oração, leitura da palavra, jejum, buscar um conhecimento específico de uma determinada área que Deus colocou no seu coração, buscar conexão com pessoas que sabem mais do que você, buscar aprender, buscar se colocar na condição de aluno. Quem está precisando aprender é você. Então submeta-se, humilhe-se, né? E com certeza, depois de preparado, depois de pronto, depois de treinado, com certeza você vai alcançar o prêmio tanto o prêmio que Paulo nos falou aqui, né? O prêmio da nossa corrida incansável aí, e que é a coroa da vida eterna, quanto os prêmios das metas e objetivos que nós estabelecemos aqui hoje, para esse ano, para as nossas vidas, para nossas carreiras, para os propósitos de Deus na nossa vida, certo? Então agora nós vamos orar. Eu convido você a deixar seu pedido de oração aqui embaixo ou no chat, e nós vamos orar agora pela sua vida, para você se preparar, com certeza. Senhor, nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, teu Filho, nós entramos em oração nesse momento, orando por essa pessoa que está, Senhor, aí do outro lado me ouvindo, está acompanhando, aprendeu nessa manhã sobre o tempo da preparação. Eu oro nesse momento, ó Deus Todo-Poderoso, para que essa pessoa seja alcançada, seja visitada pelo Senhor. Talvez ela não tenha tido força, ânimo, graça, sabedoria, direcionamento de como se preparar, por onde começar. Eu peço nesse momento visão divina, direcionamento, que o Senhor venha clarificar o propósito dessa pessoa para a vida dela, para que ela não venha mais andar em círculo, mas que ela ande direcionada para o seu objetivo, para o seu propósito de vida, para aquilo a qual o Senhor a chamou, para aquilo a qual o Senhor o escolheu. Em nome de Jesus eu oro para que o Senhor nos dê força, vigor, graça, saúde, para nós nos prepararmos, nos posicionarmos para aquilo que Tu tens para nós, e nós aprendamos, Senhor, a respeitar o tempo de cada coisa, de cada processo na nossa vida. Que nós possamos nos preparar, nos capacitar diariamente, constantemente, estar em conexão contigo. Em nome de Jesus, fortalece, meu Deus, cada dia mais as nossas vidas, a nossa fé, a nossa esperança em Ti. Em nome de Jesus, recebe nesse momento nossa oração. Que a Tua misericórdia alcance a casa, a vida, o lar, o casamento, cada pessoa que está me ouvindo. Em nome de Jesus, que o Senhor livre de todo mal e dê uma semana e um dia extraordinário na Tua presença. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, e eu espero que essa palavra tenha falado com você poderosamente, que comigo falou poderosamente. Eu espero você aqui amanhã, às 6h01 da manhã.